O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Para sentar-nos, por favor. Grande é a nossa alegria por chegar à festa de Pentecostes, a festa da grande colheita para os judeus e a festa da grande colheita de Deus para nós cristãos. No dia de Pentecostes, então, a igreja inicia como corpo de Cristo a pescar todo tipo de peixes no mundo inteiro. Todos aqueles que se abrem ao amor de Deus, aqueles que se abrem para serem filhos de Deus. Grande é a nossa alegria porque o mistério da Páscoa hoje, ele se completa. Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, sobe aos céus nos dando a sua presença, a presença espiritual, e agora nos dá o outro Paráclito que ele havia prometido, o Espírito Santo, este que é chamado a alma da igreja. Se a igreja não tivesse o Espírito Santo, ela seria como um corpo sem alma, ela seria como um defunto, como um corpo morto, sem vida. Mas a vida da igreja vem do Espírito Santo. E é claro, nós tivemos na história da igreja muitas pessoas pecadoras, pessoas que transgrediram o nome de Jesus, que deram um mau testemunho. Aliás, muitos dizem que não estão na igreja católica porque os padres, os leigos, os fiéis batizados, eles dão um contra-testemunho. Mas nós também sabemos que junto com esta água suja que existe, que são os nossos pecados, também há um tesouro de santidade. Nós sabemos quantos santos, quantos mártires, são incontáveis, quantos são aqueles que dão a vida por Cristo. Os apóstolos mesmo, de medrosos que eram, estavam ali fechados no cenáculo por medo dos judeus, medo. Em seguida já saem indestemidamente e eles saem para anunciar o Cristo e sofrer o que for necessário por causa do Senhor. Pedro mesmo, que era tão impetuoso na sua fala, agora é por Cristo que ele trabalha, não pela sua própria emoção, pelos seus próprios sentimentos. Assim, nós vemos uma igreja muito santa também, que atravessou os séculos. E se nós, no nosso pecado, não conseguimos destruir a igreja, certamente é porque ela vem do Espírito Santo. A igreja é santa e cada um de nós foi chamado para ser um membro desta igreja. Não é certo nós falarmos que nós somos a igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos membros deste corpo de Cristo. Cada um de nós faz parte desse grande mistério que é a igreja de nosso Senhor. Nós pertencemos a Jesus e nós começamos a pertencer a ela no dia do nosso batismo. Ali nós recebemos o Espírito Santo.
mas nós já havíamos recebido do Espírito Santo a vida, quando no ventre da nossa mãe, Deus deu-nos o sopro de vida. Esta vida vem do Espírito Santo, essa vida é o Espírito Santo. Lá na criação, no Gênesis, o Senhor sopra sobre Adão e Eva, o homem e a mulher, um sopro de vida, ruá, que é o próprio Espírito de Deus. Nós já temos na criação esse Espírito que nos impulsiona a vida vem dele. Na criação toda nós vemos a vida de Deus. Então o Senhor não queria apenas isso, se já é bastante para nós o sopro da vida de Deus, mas Ele queria nos dar a sua santidade, a sua santificação. Depois que nós pecamos no paraíso, o Senhor nos dá então a alegria de termos perdoados os nossos pecados. Assim como Jesus aqui no dia da Páscoa sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo e dá a eles o poder de perdoar. A igreja perdoa pecados, seja no batismo, seja no sacramento da confissão, quando nós, depois de batizados, erramos o caminho e voltamos para o Senhor. Assim nós também podemos receber esse Espírito no nosso batismo, que vai nos dar uma vida nova, uma vida de ressuscitados. O nosso batismo nos faz verdadeiros filhos de Deus. Mas para que nós, que temos um amor tão fraco, para que nós cheguemos até a graça de sermos filhos de Deus, Deus nos dá ainda o sacramento da Crisma, que é a força do Espírito Santo, a força dos seus 7 dons, os dons de santificação, a capacidade toda para que nós sejamos mártires, santos, nós temos dentro de nós, pelo sacramento da Crisma, e assim o Senhor nos faz sermos suas testemunhas. Vós sereis minhas testemunhas em todo o canto da terra, em Jerusalém, na Judéia, em todos os cantos do mundo. É promessa do próprio Cristo ressuscitado. E o Espírito Santo faz com que a sua igreja sobreviva pelos tempos. Estes tempos, meus irmãos, que nós vivemos agora, tempos de uma revolução que chega ao ponto de desprezar o próprio Deus, e desprezando Deus, despreza também o próprio homem. Então, nós vemos, depois das épocas das revoluções, nós vemos uma busca de um antropocentrismo, tirando Deus do centro e colocando o homem no centro, tirando a igreja e dizendo que se colocava Jesus sem a igreja, mas não existe cabeça sem corpo. Uma cabeça sem corpo é uma pessoa decapitada. Jesus não está decapitado, ele está inteiro, ele que é a cabeça, e o seu corpo, que é a igreja, o seu corpo místico, representado nesta igreja visível que nós vemos aqui nesta terra, a sua igreja católica. A revolução do nosso tempo tira a igreja do centro, tira Jesus do centro, tira Deus do centro e diz que hoje põe o homem no centro. Mas o que nós vemos hoje é o total desprezo pelo ser humano. Nós vemos as ideologias contrárias à fé, como o comunismo, como as ideologias então revolucionárias, aquelas derivadas especialmente da Revolução Francesa e de outras revoluções. Nós vemos este antropocentrismo, entre aspas, que valoriza muito mais os animais do que os homens. Temos visto aí nas catástrofes no Rio Grande do Sul, bem perto de nós aqui no Brasil, nós vemos a supervalorização dos animais pelos governantes, por aqueles que estão unidos a eles. Então, não é à toa, não pensem que é um discurso bobinho, mas é algo muito ideológico e muito intencional, valorizar um cavalo, um cachorro, para que o ser humano cada vez mais seja mais desvalorizado. Crianças que são abrigadas lá, órfãos, abusados, colocados com qualquer um,
com as piores pessoas que vão fazer coisas ruins com nossas crianças. Nós vemos aí os shows, as culturas do nosso tempo, onde as pessoas elas se comparam aos animais, exaltando a sua sexualidade. E a sexualidade é a parte mais animal, mais biológica que nós temos. Nós vemos os seres humanos decadentes, sendo levados para aquele mesmo discurso da serpente lá no paraíso. Ora, nós não podemos dar passos para trás, nós temos que dar passos para frente e para o alto. É para isso que o Espírito veio sobre a igreja, para que nós sejamos santos, para que o mundo seja santo, para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, e que o mundo possa crer pela nossa vida, pela nossa constância na fé, mesmo vendo tudo decaindo ao nosso lado, caindo 1000 ao nosso lado, 10.000 do outro lado, nós fiquemos de pé, junto com Cristo na cruz, junto com o Senhor que nos envia o seu Espírito, que sejamos fiéis àquilo que cremos e que o Senhor nos dê a força do seu Espírito para cada dia mais sermos as suas testemunhas. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.